Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? É uma imensa satisfação ter você comigo mais um Papo Pentecostal e hoje eu quero falar com você a respeito do nosso papel como membro do corpo de Cristo. Vai ser um assunto power, fica ligado até o final. Antes de entrar nas minhas considerações, você já sabe todos os protocolos, mas eu vou repetir porque pode ter gente nova assistindo o vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta essa postagem e, por favor, compartilha, vai! Vem comigo! Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma interessante explanação do apóstolo Paulo a respeito da natureza do corpo de Cristo. Dentro da perspectiva do apóstolo, a igreja funciona como o corpo humano, que embora seja uma unidade, funciona através do funcionamento distinto dos seus muitos membros. Cada um deles desempenhando um papel distinto e cooperativo faz com que essa unidade funcione de modo a glorificar a Deus e a cumprir a sua vocação e o seu chamado soberano. Por conta disso, quando Deus salvou a mim e a você, Ele nos colocou no corpo de Cristo para um propósito específico e nós precisamos entender o papel que desempenhamos no grande plano de Deus e dessa maneira, em Cristo Jesus, cumprirmos cabalmente a nossa vocação. A primeira coisa interessante que eu quero falar para você é que a igreja sempre é tratada como o corpo de Cristo. Dessa forma, se ela é o corpo, deve existir alguém que exerça o papel de cabeça. E o Novo Testamento afirma que Cristo é o cabeça do corpo. Nós passamos a viver segundo o governo de Cristo em nosso coração, que é executado pela revelação da palavra de Deus que nos ensina aquilo que Cristo espera de nós e pelo movimento vivo e orgânico do Espírito Santo que nos impulsiona como crentes individualmente e como membros do corpo que formam a unidade da igreja local a fazermos aquilo que fomos designados para fazer. Por isso, nós nos remetemos a Cristo em todos os assuntos que temos e que vivemos, uma vez que, sendo Ele o nosso cabeça, Ele deve governar cada aspecto da nossa vida e do nosso coração. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 13, está escrito que nós fomos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Observe que todos nós fomos batizados em um único corpo. Isso mostra que a igreja deve entender, no seu aspecto coletivo, que ela é um grande conglomerado de membros que deve funcionar em conjunto para cumprir o propósito de Deus. E individualmente, nós devemos entender que o nosso papel é celebrarmos essa união mística que temos com o Senhor Jesus Cristo e, sendo membros uns dos outros, procurarmos servir em amor o nosso irmão, contribuindo com tudo aquilo que Deus nos deu em talentos, dons, recursos, histórico de vida, capacidades especiais, a minimizar o sofrimento e oportunizar situações para que a igreja cumpra com excelência o papel que lhe foi designado. Por conta disso, eu tenho que ter em mente que todas as barreiras econômicas de raça, tudo isso foi desfeito a partir do momento que eu fui unido ao corpo de Cristo. Na igreja, essas distinções não podem acontecer. Todos nós fomos enxertados na videira verdadeira e passamos a beber de um só Espírito. Por isso, deve haver em meu coração um chamado ardente para viver em unidade espiritual com os meus irmãos e em verdadeira e sincera comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 14, está escrito que embora o corpo seja um só, ele possui uma distinção em seus membros. A mão não é igual ao pé, o nariz não é igual aos olhos, a boca não é igual à orelha. Uma das coisas mais bonitas do reino de Deus é a forma como ele valoriza e caracteriza a diversidade como o desejo de Deus para a igreja local. Bem, nós somos pentecostais e nós sabemos que, infelizmente, o movimento pentecostal trabalha com uma forma de pastoreio baseado na padronagem, na coerção, onde todas as pessoas devem ser iguaizinhas, no jeito que fala, no jeito que pensa, no jeito que se veste.
E isso tem deformado a experiência de comunhão das igrejas locais, colocando pessoas umas contra as outras porque elas são forçadas a ser aquilo que Deus não as criou para que elas sejam. Por isso, quando uma igreja cristã é bíblica e é saudável, ela passa a valorizar a diversidade do seu rebanho. Por quê? Aquilo que eu tenho de excelência certamente é um aspecto da minha vida que oculta outras áreas em que eu tenho vulnerabilidades. Desse modo, Deus levantou no corpo da igreja local pessoas que são capazes de complementar aquilo que eu tenho em falta na minha vida, e dessa forma a multiforme graça de Deus se torna conhecida. Dentro da igreja cristã, essa diversidade faz com que mais situações possam ser transpostas, mais ministérios possam ser levantados, porque pessoas diferentes atingem corações diferentes, e desse modo a igreja se torna um mecanismo vivo e orgânico capaz de transformar a sociedade e o mundo à sua volta. Você não foi chamado para ser igual a ninguém. Você foi chamado para ser a melhor versão de você mesmo em Cristo Jesus. Paulo faz uma brincadeira dizendo que os membros individualmente não podem dizer que não fazem parte do corpo, porque pensa só, quando quer um cisco no seu olho, é a mão que você usa para poder livrar os seus olhos desse incômodo. Quando você tem que ir a algum lugar, é o pé que leva você. Desse modo, os membros individualmente cumprem propósitos específicos para que a igreja consiga fazer tudo aquilo que lhe foi designado para fazer. Nós precisamos, enquanto igreja, deixarmos que a diversidade do corpo de Cristo floresça de uma forma intensa para que dessa maneira mais e mais oportunidades possam ser abraçadas pelo povo de Deus e assim a igreja ocupe o seu lugar enquanto aguarda a vinda de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 18 tem um texto, gente, que é maravilhoso. Ele diz assim que Deus colocou cada membro do corpo de Cristo aonde Ele quis. Gente, é libertador esse texto. Eu vou falar de novo, é libertador. Por quê? Muitas pessoas na igreja vivem vidas frustradas porque elas almejam posições, títulos e cargos que muitas vezes Deus não planejou para elas. Nós precisamos, em oração e com humildade, entendermos que Deus tem um papel para nós. E esse papel nunca vai ser dado passando por cima de ninguém. Por isso, o cristão bíblico, ele sabe que Deus o colocou aonde ele bem quis. E por conta disso, ele aceita com humildade cada etapa que Deus lhe proporciona através da sua igreja local, através das lideranças cristãs piedosas. Por isso, meu irmão, Deus não está devendo nada para você. Você está exatamente onde Ele quer que você esteja. E certamente Ele tem aventuras novas para você. Mas espere, porque Deus nos colocou no corpo aonde Ele bem quis. Paulo fala que Deus, nesse trabalho de dispor os membros em posições distintas, Ele fez com que aqueles que aparentemente têm funções menos aparentes tenham importância tal qual aqueles que fazem trabalhos de linha de frente que talvez apareçam mais. Por conta disso, é meu papel e seu papel sermos guardadores da unidade da igreja, porque não pode existir divisão no corpo de Cristo. Você imagina que loucura que seria se os membros do nosso corpo fossem autônomos? Se a mão pudesse abdicar-se do corpo e sair fugindo por aí, ou se talvez os olhos decidissem não obedecer às ordens da cabeça e olhar somente para onde eles queriam, a nossa vida seria um caos. Da mesma forma, a igreja local se torna um caos quando os membros não batalham pela sua unidade espiritual e não lutam para preservar a santa comunhão que o Espírito Santo nos proporciona, que nos mantém unidos e olhando para a mesma direção. Como membros do corpo de Cristo, nós temos papéis e responsabilidades diferentes, mas todas elas convergem em uma necessidade comum, de aprendermos a conviver, estarmos em comunhão uns com os outros e permanecermos debaixo do governo de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essas palavras tenham edificado seu coração e que você possa se sentir encorajado a ser um batalhador em prol da sua igreja local. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.